E para este último painel do terceiro encontro Brasil Quer Mais, convido o diretor de promoção da integridade da Controladoria Geral da União, Pedro Ruski, o diretor de administração e finanças do Sebrae Nacional, Eduardo Diogo, a presidente do Conselho de CEOs da ICC Brasil e CEO da Microsoft Brasil, Tânia Cosentino, e como moderador, o Chief Compliance Officer da BRF, Reinaldo Goto. E aí, tá chamando já o Eduardo Diogo, tá? Muito obrigado aí, Eduardo, tá? Que é diretor de administração e finanças do Sebrae. Sebrae, né, que tem batalhado muito também relacionado ao tema de integridade, ajudando muito as pequenas e médias empresas, né? Mas o Pedro mencionou bem, tá? Que a CGU ela tem essa preocupação de olhar, vamos dizer assim, tá, os diferentes perfis, tá, e fazer, vamos dizer assim, análises de acordo com a realidade de cada uma das empresas, né? E a gente sabe que as pequenas e médias empresas têm um grande desafio, as pequenas e médias do Brasil ainda têm um desafio talvez ainda maior, vamos dizer assim, tá? E com isso, tá, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Eduardo Diogo, tá, para que falasse um pouco, tá, o que o Sebrae tem feito para ajudar as pequenas e médias empresas nessa temática, tá, e quais seriam os principais desafios das pequenas e médias empresas no combate à corrupção. Obrigado, Goto. E o desafio realmente é gigantesco. Eu quero parabenizar e me congratular com todos os que fazem o ICC, a Gabriela, a Karen, o Leonardo e todo o time. É uma alegria estar aqui com todos vocês, Goto, o Pedro, a Tânia. E aí, Tânia, me permita, por favor, começar pegando um gancho aí das duas palavras que você mencionou no início, a integridade e a inovação. Então, eu quero pegar esse gancho com a sua devida permissão para falar que talvez a maior inovação que a nossa geração poderia entregar para a nossa querida pátria amada e para as próximas gerações seria eliminar a corrupção do dicionário nacional. Talvez esse fosse uma meta inatingível, o eliminar, mas pelo menos assegurar que isso fosse ali para níveis absolutamente desprezíveis. E dentro desse contexto, talvez o problema colateral maior da corrupção é o conjunto de tomadas de decisão que são implementados por agentes públicos nos 5.570 municípios brasileiros, nas 27 unidades da federação, em todo o contexto da União Federal, ou seja, em todo o braço de atuação do poder público e poder correlato, administração direta, indireta, autárquica, fundacional e tudo mais. Ou seja, esse conjunto de tomadas de decisão que eles são feitos para possibilitar ali que a brecha do corromper, da corrupção, ela possa entrar. Então, às vezes, para se tentar obter um DX qualquer, causa-se um dano muito maior naquelas tomadas de decisões. E aí, dentro nosso, no contexto da cadeia produtiva e da integridade da cadeia produtiva, eu estava me lembrando, a integridade é uma coisa tão relevante, não é exatamente a tradução, mas quando eu fazia meu mestrado lá na Georgetown University, em Washington, o estudo da Georgetown, feito com todas as unidades acadêmicas pelas quais a Georgetown tem parceria, identificou que existiam apenas dois traits, apenas dois predicados que eram universalmente considerados como positivos. O primeiro era decisiveness, essa capacidade de decidir no tempo correto, da medida absolutamente adequada, envolvendo todos os atores que são pertinentes ao tema, ou seja, decisiveness, e o segundo era trustworthiness, que obviamente tem a ver, não é integridade, mas tem a ver com toda essa credibilidade e que, obviamente, a palavra integridade não deixa de ser, de certo modo, um sinônimo. Dentro desse cenário todo, a gente, no Sebrae, a gente tem esse desafio, né? Então, eu queria destacar aqui dois pontos. Primeiro, o encadeamento produtivo, porque a gente sabe que quando a gente promove essa grande iniciativa do encadeamento produtivo, ou seja, o Sebrae preparando o nosso público-alvo, todos esses heróis e heroínas que empreendem no nosso Brasil e que faturam até 4,8 milhões de reais por ano, quando a gente prepara eles para eles poderem atender grandes empresas brasileiras, isso aí
toda a questão do compliance das grandes empresas já, de certa maneira, tem a tendência de ir passando ali para os micro e pequenos empresários, para o nosso público-alvo. Temos empresas como Petrobras, como a Coca-Cola, como o Grupo Maui, como o Votorantim, nós temos a Companhia Siderúrgica do Pecém, né? Nós temos o Grupo M. Dias Branco, nós temos Brastemp, temos diversas empresas, a própria Vale, diversas empresas que eu poderia citar aqui, inúmeras outras. Então, quando a gente promove o encadeamento produtivo, a gente tem a percepção, a esperança e tenta que isso seja uma questão concreta de fazer com que as boas práticas, o que não tiver de tão bom, a gente deixa de lado, mas que todas as boas práticas possam contaminar positivamente também esses fornecedores do nosso público-alvo. E o segundo ponto, tendo a seguinte percepção, eu queria fazer aqui uma figura que eu entendo o seguinte: a corrupção é uma droga, e sem o consumidor, ou seja, sem aquele que paga por esta droga, o traficante não tem a quem vender, portanto, deixará de existir aquela determinada prática. Simples assim, de modo muito objetivo. Então, o nosso papel no SEBRAE, nesse tema, é também a conscientização do nosso público-alvo, né, para que eles possam incorporar práticas anticorrupções na rotina empresarial. O pequeno empresário, a pequena empresária tem seus valores morais sedimentados, certo? Ele sabe o que é ser íntegro, o que é honesto. Mais do que isso, entende a relevância, né, de um programa nas respectivas organizações, apesar do tamanho, né, mas entende a relevância de um programa de integridade que seja ali implantado. Contudo, muitas vezes carece aumentar ainda mais esse preparo para identificar essas situações que possam colocar a integridade da empresa, né, da iniciativa empresária, né, colocar à prova. Então, implementar mecanismos de controle que sejam suficientes para evitar é exatamente aí, nessa lacuna, que entramos com iniciativas, como, por exemplo, muito bem destacado pelo Pedro, né, o Empresa Íntegra, né, em aliança com a CGU, que já foi muito bem explicado pelo Pedro. Então, dentro dessas observações aí iniciais, com meu muito obrigado, eu rolo aí a bola de volta para você, Goto. Muito grato pela atenção. Maravilha, Goto. É desafiador, sim. Se a gente imaginar, vamos supor, vamos identificar aqui tudo que existe de receita dos empreendedores que estão dentro do nosso público-alvo, seja aí, de fato, absolutamente contabilizado. Dentro desse contexto, a gente tem um faturamento médio de R$7.000. Então, você imaginar que uma organização que tem um faturamento médio mensal de R$7.000, obviamente você tem uma série de desafios ali que estão impostos a ela, que vai ser mais difícil, né, para essa empresa poder ali dar um passo adiante. Eu gostaria de pegar o gancho, Goto, mais uma vez, porque assim, quando a Tânia menciona o suposto engessamento do compliance, vamos dizer assim, isso só acontece, ou isso só aconteceria quando tais condutas valem para o Beltrano, mas não valem para o Cicrano. Aí o jogo fica de mais desigual. E o fator decisivo, dentro desse cenário que não é positivo, o fator decisivo do desempenho empresarial, ao invés de ser a competência, a competitividade, a produtividade, a excelência e por aí vai, ele passa a ser exatamente o que acontece no underground. Aí fica tudo distorcido. Portanto, tem que valer igual para todos. E cabe ao Estado, por meio de todo o seu braço de atuação, e aqui o Pedro muito bem representa e a CGU muito bem incorpora, tá certo, esse espírito, e cabe à sociedade, por meio de um rejeitar de prática danosa e um abraçar de uma prática saudável, para que aí a gente possa ter, de fato, uma coisa que seja nivelada para todos nós. A gente está dentro de uma cruzada no âmbito do SEBRAE, do que a gente chama do ponto de vista interno, o SEBRAE em rede, ou seja, a gente possa ter o máximo de eficiência dentro da nossa operação. E do ponto de vista da nossa atuação para fora, o SEBRAE que o Brasil precisa. Tá? Então, dentro do contexto do SEBRAE que o Brasil precisa, a gente atua via os 16 milhões de heróis e heroínas que empreendem no Brasil, que são o nosso público-alvo, mas a gente atua via eles para os 210 milhões. E aí eu gostaria de trazer
é uma sugestão muito concreta para poder colocar aí a apreciação de todos, caso entenda que a gente deveria, de algum modo, caminhar mais nesse sentido, mas considerando também aquela parceria que eu mencionei no início, do braço de atuação do setor, juntamente com a grande conscientização da sociedade. No cenário americano, e a gente utiliza os Estados Unidos como referência, obviamente, tem o mesmo sistema de governo presidencialista, a mesma forma de governo republicano, o mesmo regime democrático, obviamente. É um país que a gente, além de ter um quarto da economia do mundo, a gente tem uma relação, né, que é muito próxima de diversos aspectos. Eu gostaria de pegar um gancho. Existe uma certa hipocrisia na política americana e no financiamento das campanhas americanas, porque você tem ali um limite de contribuição individual de $2,8 mil para cada candidato. Uma grande hipocrisia. E aí, o que foi que eles construíram para poder circunventar, para poder dar uma volta nisso aí? Criaram o PAC e depois virou o Super PAC. Então, eu queria pegar o lado positivo do Super PAC, né, que é o Political Action Committee, ou seja, você define um determinado tema e aí as contribuições são ilimitadas, ok? Então, se a Tânia vai ser uma candidata que vai defender toda essa nova mentalidade, juntamente com você, Goto, juntamente com o Pedro, tá certo? E uma grande ação anticorrupção no Brasil. Se você vai defender essa bandeira, o Super PAC pode gerar ali uma contribuição ilimitada, tá certo? Para que você possa defender aquela bandeira. Então, olhando para o lado positivo, né, desse instrumento, talvez a gente pudesse, a partir desse painel, né, eu sei, obviamente, que várias iniciativas já foram colocadas, mas isso é um ato constante, isso não é uma coisa de espasmos temporais. Né? Esse trabalho de conscientização é uma coisa que, além de não poder ser espasmos temporais e de ser constante, é uma coisa que a gente tem que entender que vai demorar muito tempo. Você não vai conseguir mudar algo que seja tão penetrado, né, na pele, tá certo? Das relações. E em nosso Brasil a gente vê isso, e muitas vezes a gente já viu como o maior escândalo, talvez, de corrupção do mundo. A gente não vai conseguir da noite para o dia virar isso. Então, eu acho que a gente tem que entender que vai levar tempo, e a questão do levar tempo é muito importante, porque se a gente coloca um determinado desafio para um tempo muito curto, isso é péssimo, porque isso gera uma frustração, porque a gente não conseguiu atingir naquele determinado tempo, e aí a gente pensa que a gente é absolutamente incompetente para fazer aquela determinada entrega. Então, a relação do desafio que a gente tem que efetivamente superar com o tempo que a gente coloca para que a gente possa assegurar essa superação, ela é absolutamente fundamental para nos mantermos ativos, entusiasmados, tá certo? E crentes de que a gente é capaz de efetivamente promover aquela entrega. Então, eu gostaria que a gente pudesse pensar numa iniciativa que fosse mais de longo prazo, que fosse mais constante, que pudesse ir agregando as pessoas para a gente promover aquela coisa que eu falei lá no início, de que talvez a maior inovação, né, seria efetivamente a gente entregar um Brasil, se não eliminado, mas com níveis dentro da corrupção. Né? Em inglês, né, tem palavras que eles não pronunciam, né, que eles colocam só a inicial antes e colocam o word, né, porque a palavra é tão feia que eles não gostam nem de pronunciar. Né? Então, corrupção, vai já, se fosse nos Estados Unidos, seria C-word. Mas que Deus nos ilumine nesse grande desafio, que a gente possa superar. E as suas considerações finais, Eduardo, sobre a caminhada aí do SEBRAE relacionada ao combate à corrupção nas pequenas e médias. Goto, essa nossa caminhada ela tem que ser, acima de tudo, conjunta. Né? A gente tem que entender que não há solução para o nosso desafio de nação, em qualquer que seja a frente que diga respeito à nossa nação, que não seja numa decisão coletiva. Eu queria pegar dois ganchos para encerrar, com a sua permissão. A Tânia mencionou premiar o comportamento, né? E eu entendo isso ser fundamental, porque como a gente acredita, partindo do pressuposto que nós acreditamos que, regra geral, somos todos bons, o reconhecimento ele é muito mais didático
instrutivo e auspicioso do que a sanção. E a sanção fica para aqueles que não entendem outra linguagem. Dentro do SEBRAE, a gente está implementando uma coisa que eu gosto de chamar, que eu denominei assim, da cultura do amar, ou seja, é fazer as coisas com alegria, com base na meritocracia, com muita austeridade e com foco em resultados. Então, a meritocracia é algo que a gente tem procurado implementar como sendo exatamente um instrumento de reconhecimento e instrutivo cada vez mais dentro da cultura do sistema SEBRAE. Sobre a questão do lobby, eu queria também pegar esse gancho, essa regulamentação do lobby, respeitando todas as mentes qualificadas que percebem diferente, eu penso ser fundamental para essa cruzada que a gente está aqui colocando. E quando a gente vai ver o nascimento, às vezes tem alguns termos, alguns conceitos, né, que vão mudando ao longo dos anos, né? O termo lobby, né, o termo lobista, ele vem exatamente no final do século XIX, quando os Estados Unidos elegeu o seu primeiro presidente americano depois da Guerra Civil Americana, que foi o general Ulysses Grant, e foi eleito em 1868, e ele tinha o hábito de frequentar ali o The Willard International Hotel, que fica ali vizinho da Casa Branca, também na Avenida Pensilvânia, e ali começou a se aglomerar naquele momento, né? O país todo meio que se reconstruindo, então começava a se aglomerar uma série de pessoas no lobby, porque sabiam que ele iria estar ali diariamente, que era uma prática que ele tinha. E aí ele começou a usar o termo de lobistas para definir aquelas pessoas que esperavam por ele no lobby do Willard, para poder conversar sobre determinados temas, né? Então, eu queria fazer aqui esse resgate da origem da palavra, para que a gente possa também, como eu falei com relação ao Super PEC, tirar o bom também dentro desse contexto. E, ao final, obviamente, parabenizar mais uma vez, me congratular mais uma vez com a Gabriela, com a Karen, com você, Goto. É uma alegria grande, Tânia e Pedro, uma honra eu poder ter tido aqui a oportunidade de aprender tanto com todos vocês. Saudade muito especialmente também todas as pessoas que estiveram conosco e que nos deram atenção ao longo desse tempo. Muito, muito grato a todos.